Você pode acreditar que um cubo gigante de ouro apareceu no Central Park? Em 2022, esse incrível cubo de 186 quilos atraiu a atenção de milhares de visitantes e transeuntes. Seu valor era de impressionantes 11,7 milhões de dólares, e ele fez parte de uma instalação artística que gerou interesse e discussões. Imagine um enorme pedaço brilhante de ouro simplesmente repousando em um dos parques mais famosos de Nova York. Criado pelo renomado artista e designer Robert Wilson, esse cubo desafiou nossas ideias sobre valor, arte e natureza. Quando o sol refletia em sua superfície, o cubo não apenas impressionava, mas também fazia os espectadores refletirem sobre o que é luxo em nosso mundo acelerado. A instalação foi temporária, mas deixou uma impressão duradoura em todos que a viram. As pessoas tiravam fotos, compartilhavam suas opiniões na internet e até refletiam sobre o futuro da arte em espaços públicos. Esse espetáculo dourado mostrou como algo tão extravagante pode surgir em um lugar associado à natureza e ao lazer. O que isso diz sobre o papel da arte em nossas vidas? Acredite ou não, filmes de Natal podem ser lançados no verão. O filme de 1947, Milagre na Rua 34, é um ótimo exemplo dessa estratégia surpreendente. Quando a 20th Century Fox lançou o filme, escolheu junho para a estreia, em vez da temporada tradicional de festas, acreditando que o público de verão ajudaria no sucesso. Para esconder o tema natalino, criaram uma propaganda que não mencionava o feriado e até usaram atores que não estavam no filme. Surpreendentemente, esse risco valeu a pena. Apesar da publicidade inusitada, Milagre na Rua 34 rapidamente se tornou popular e é um clássico adorado. Hoje é considerado um dos filmes de Natal mais icônicos, assistido por famílias todos os anos. Essa história única torna o filme ainda mais especial, mostrando como um marketing astuto pode levar a um sucesso inesperado. Você já assistiu a essa tocante história? Você já ouviu falar da quimioluminescência no sushi ramen? Essa técnica incrível cria um efeito de brilho, transformando uma comida comum em uma obra de arte culinária iluminada. A quimioluminescência, assim como as pulseiras luminosas, usa líquidos fluorescentes para iluminar pratos como o ramen. Quando o chefe prepara sua porção de ramen, ele adiciona ingredientes especiais que ativam esse brilho, tornando o prato não apenas saboroso, mas também visualmente impressionante. Imagine saborear seu prato favorito de macarrão, que brilha e reluz, adicionando um elemento interessante ao seu almoço. O uso de elementos luminosos na comida não é apenas estética, isso também aumenta o apetite geral pelo prato, tornando-o uma escolha popular em restaurantes badalados. Nós, como clientes, muitas vezes comemos não apenas para saciar a fome, mas também para desfrutar e nos surpreender. Então, da próxima vez que você saborear um sushi ramen com esse brilho mágico, lembre-se de que a ciência e a arte se uniram para lhe oferecer algo realmente especial. Quem diria que comer ramen poderia ser tão divertido? Prepare-se para se surpreender com as travessuras romanas. Nas ruas movimentadas da antiga Roma, o humor estava vivo e prosperava com uma brincadeira divertida envolvendo sandálias. Os romanos sabiam como fazer as pessoas rirem. Eles se aproximavam dos que dormiam e colocavam sandálias em suas mãos. Assim que as vítimas acordavam um pouco, elas instintivamente se davam tapas no rosto, criando uma cena cômica que fazia os transeuntes rirem. Essa tradição engraçada mostra que, mesmo há milhares de anos, as pessoas gostavam de pequenas travessuras, não muito diferentes das pegadinhas de hoje. Isso nos lembra que o humor não tem fronteiras de tempo e cultura, e que o riso sempre foi uma linguagem universal. Então, da próxima vez que você rir de uma piada, lembre-se de que os antigos romanos já compartilhavam a alegria do humor muito antes de nós. Não é divertido? Você sabia que os carros modernos amplificam o som? Os fabricantes de automóveis criam formas aerodinâmicas e vedantes apertados para reduzir significativamente o ruído do vento enquanto dirigem. No entanto, esse design inteligente pode tornar os carros mais suscetíveis a um fenômeno chamado ressonância de Helmholtz. Quando você abre a janela, a pressão dentro do carro muda, e isso pode criar um som ressonante que frequentemente surpreende os motoristas. Esse ruído irritante ocorre porque as vibrações no ar ressoam em certas frequências, assim como o sopro no bocal de uma garrafa produz uma nota musical. É impressionante como uma pequena mudança, como abrir a janela, pode transformar sua viagem tranquila em uma aventura barulhenta. Portanto, da próxima vez que você estiver na estrada e sentir um zumbido nos ouvidos enquanto aprecia o ar fresco, lembre-se da ciência por trás desse som.
Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer, é o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor. Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações. Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Acredite ou não, a cocaína fez parte do orçamento de Os Irmãos Cara de Pau. Durante as gravações deste filme cult de 1980, uma despesa inusitada foi incluída no orçamento: o uso desse narcótico polêmico. O filme, estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd, falava sobre diversão, música e travessuras, mas foi feito em uma época em que a cultura das drogas estava em alta em Hollywood. Embora o valor destinado ao uso nas filmagens fosse para adereços, ele reflete o estilo de vida selvagem que cercava a produção. A equipe frequentemente enfrentava desafios, e alguns acreditavam que a cultura das drogas estimulava a criatividade ou ajudava a lidar com o estresse. Felizmente, o legado do filme está mais ligado à música inesquecível e à comédia do que ao lado obscuro de sua história nos bastidores. Como um filme tão clássico pôde surgir de uma época tão caótica? O que realmente define os filmes mais caros de Hollywood? O filme Cleópatra, de 1963, com Elizabeth Taylor no papel principal, é considerado um dos mais caros da história, com custos de produção de impressionantes 44 milhões de dólares. Ajustando pela inflação, esse valor hoje chega a cerca de 300 milhões de dólares. Por que um custo tão alto? O filme é famoso por seus cenários luxuosos e trajes extravagantes, criados para transmitir a grandiosidade do Egito antigo. Eles não apenas impressionaram o público, mas também estabeleceram novos padrões de luxo no cinema. No entanto, a trajetória de Cleópatra não foi fácil. Os atrasos na produção e as dificuldades se tornaram quase tão lendários quanto o próprio filme. Assim, Cleópatra continua sendo um exemplo fascinante na história de Hollywood, abordando as ambições, a arte e os riscos envolvidos na criação de um blockbuster. O que você acha que faz um filme valer tanto investimento? Você sabia que Emma Chamberlain se desfez da maioria de suas coisas? Em um passo ousado que surpreendeu muitos, Emma, uma influenciadora popular com 15 milhões de seguidores no Instagram, decidiu se livrar de 90% do seu guarda-roupa. Essa decisão veio do seu desejo de se afastar do ciclo interminável da moda online, um mundo que muitas vezes leva as pessoas a comprar e descartar roupas constantemente. Ao reduzir seu guarda-roupa, Emma não apenas simplificou sua vida, mas também fez uma declaração sobre a importância da sustentabilidade. Ela quer inspirar seus seguidores a refletirem sobre a moda rápida e seu impacto no meio ambiente. Com contratos de marcas como Louis Vuitton e Cartier, Emma continua sendo um ícone da moda, mas agora desafia as normas do consumismo. Sua atitude levanta uma questão importante: podemos abraçar nossa individualidade sem cair na armadilha das tendências? Vamos repensar nossa relação com a moda. E se eu disser que as ondas cerebrais podem mudar seu humor? As ondas cerebrais, que são impulsos elétricos gerados pelo nosso cérebro, mudam conforme o que estamos fazendo. Por exemplo, as ondas alfa se ativam quando estamos calmos, mais atentos, como ao sonhar acordado ou aproveitar um momento tranquilo. Por outro lado, as ondas delta aparecem durante o sono profundo, ajudando nosso corpo a se recuperar e renovar. Cientistas estão pesquisando com entusiasmo como essas ondas cerebrais podem melhorar nossas vidas. Estudos atuais estão explorando maneiras de usar essas ondas para aumentar a concentração quando precisamos focar ou para relaxar após um dia longo. Além disso, há um grande interesse em usar padrões de ondas cerebrais para tratar condições como a ansiedade. Ao entender como nosso cérebro se comunica por meio dessas ondas,
podemos encontrar novas ferramentas poderosas para a saúde mental e o bem-estar. Incrível, mas é verdade. Os moradores desfrutam de bebidas gratuitas. Em alguns lugares, como lounges movimentados de aeroportos ou clubes exclusivos, os moradores têm uma vantagem agradável. Podem servir suas bebidas favoritas sem gastar nada. Esses sortudos não enfrentam os preços altos que os viajantes costumam encontrar nas lojas de aeroportos, onde um copo de vinho pode custar mais do que uma passagem barata. Imagine querer relaxar com uma bebida sem se preocupar com o seu bolso. Essa situação única não só enriquece a cultura local, mas também cria uma atmosfera acolhedora e amigável para todos. Enquanto os turistas podem reclamar dos preços altos, os moradores desfrutam tranquilamente de suas bebidas e da companhia. Não seria incrível vivenciar esse contraste durante suas viagens? Você não vai acreditar no que é o Rio Row. Reconhecido como o rio mais curto do mundo, essa pequena artéria aquática em Montana tem apenas 61 metros de comprimento, ou cerca de 200 pés. Ligando as Giant Springs ao poderoso rio Missouri, o Rio Row passa completamente por Great Falls, tornando-se uma atração local interessante. Apesar de seu tamanho diminuto, sua popularidade cresceu quando estudantes locais lançaram uma campanha para incluí-lo no livro dos recordes Guinness. Essa iniciativa não só demonstrou orgulho pela cidade natal, mas também destacou a importância histórica e educacional do rio. O Rio Row mostra como até mesmo pequenas maravilhas naturais podem capturar nossa imaginação e despertar curiosidade sobre o meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver em Great Falls, não se esqueça de dar uma passada por esse incrível rio. Quem diria que um rio poderia causar tanto alvoroço em tão pouco espaço? Prepare-se para se surpreender com o vasto deserto de Sonora. Esta paisagem extraordinária se estende por Arizona e Califórnia nos Estados Unidos, além dos estados mexicanos de Sonora e Baja Califórnia, cobrindo impressionantes 311 mil quilômetros quadrados. Não é apenas o maior deserto da América do Norte, também está entre os lugares mais quentes da Terra, onde as temperaturas podem chegar a 80 graus Celsius, cerca de 176 graus Fahrenheit. Esse calor extremo não apenas cria desolação, mas também favorece um ecossistema vibrante, repleto de vida resiliente. O icônico cacto saguaro, que pode atingir mais de 12 metros de altura, se destaca entre formações rochosas, únicas e flores silvestres vibrantes que aparecem após raras chuvas. O deserto de Sonora abriga uma fauna fascinante, incluindo o monstro de Gila e a tartaruga do deserto, ambos perfeitamente adaptados para prosperar em condições severas. Ao explorar este deserto, você descobrirá belezas e vidas inesperadas, aprendendo que até os ambientes mais extremos têm suas próprias histórias para contar. Que segredos você descobrirá neste deserto notável? O Sri Lanka não é apenas um paraíso insular, é o sonho de todo amante de chá. Este lindo país é o maior exportador de chá do mundo, e quando você pensa em infusões deliciosas, o nome chá Ceylon vem imediatamente à mente. Imagine saborear uma xícara de chá que vem de plantações verdes e exuberantes nas colinas de Nuara Eliya, Ela e Kandy, lugares conhecidos pela qualidade excepcional de seu chá. Enquanto você aprecia os sabores ricos e os aromas únicos, está vivenciando a magia de uma bebida colhida de folhas cuidadosamente selecionadas, com um fundo de montanhas e nevoadas. Curiosamente, enquanto o chá reina supremo, o café está ganhando popularidade, especialmente entre os jovens em cidades vibrantes como Colombo. Aqui, os cafés vibram de energia, enquanto os millennials se entregam a cafés artesanais, que combinam técnicas tradicionais de preparo com um toque moderno. Essa deliciosa coexistência da cultura do chá e do café mostra o paladar diversificado do Sri Lanka, tornando-o um lugar vibrante para amantes de chá e entusiastas do café. Você está pronto para explorar o encantador mundo das bebidas do Sri Lanka? Você pode se surpreender com os segredos visuais do seu cérebro. O lobo occipital, uma área importante na parte de trás do cérebro, tem um papel fundamental na forma como percebemos o que vemos. Essa região interpreta os sinais dos nossos olhos, permitindo que reconheçamos formas, cores e movimentos. No entanto, se essa parte do cérebro sofrer uma lesão, como em uma queda ou acidente, isso pode resultar em distúrbios visuais inesperados. As pessoas podem ter efeitos estranhos, como o aparecimento de estrelas, imagens borradas ou até perda parcial da visão. Esses sintomas destacam a fragilidade da funcionalidade do nosso cérebro.
O lobo occipital atua como um centro de processamento, transformando dados visuais brutos em imagens vívidas que percebemos diariamente. Proteger a cabeça é essencial, pois lesões nessa área podem impactar seriamente não apenas a visão, mas também a forma como você interage com o mundo. Ao entender a importância dessa área do cérebro e as possíveis consequências de lesões, podemos valorizar a complexidade da nossa percepção e garantir que cuidamos da nossa cabeça. Por que a Austrália é o lugar para um festival tão grande? Todo ano, o vibrante Festival de Sydney se destaca como um dos maiores festivais do Hemisfério Sul. Este evento animado dura várias semanas e apresenta uma incrível diversidade de arte, música, dança e teatro. O festival atrai artistas locais e internacionais, criando uma atmosfera criativa que transforma a cidade em um espaço cultural. Os visitantes podem desfrutar de apresentações emocionantes em locais ao ar livre e instalações artísticas envolventes que estimulam a imaginação. Com atividades para todas as idades, este festival é uma ótima oportunidade para as pessoas se reunirem e sentirem a magia da arte. Então, por que não reunir amigos e família e explorar o que Sydney tem a oferecer nesse momento incrível? Quem sabe você pode descobrir um novo artista ou apresentação favorita. Você pode se surpreender. No Japão, existe uma bebida com maionese. Uma bebida única chamada Nomu Mayo recentemente chamou a atenção de amantes de bebidas e curiosos. Essa bebida imita o sabor característico da maionese, com aditivos artificiais. Mas aqui está o truque: não contém maionese de verdade. No Japão, combinações criativas de comida e bebida são uma parte divertida da cultura, e Nomu Mayo é apenas um exemplo desse jeito lúdico de explorar sabores. Imagine saborear uma bebida que lembra o gosto cremoso e azedo da maionese. É uma mistura de doce e salgado que incentiva os gourmets ousados a saírem da sua zona de conforto. Nomu Mayo demonstra o talento japonês para experimentar sabores, transformando algo que normalmente é usado em sanduíches e saladas em uma bebida inusitada. A bebida gerou discussões nas redes sociais, enquanto as pessoas compartilham suas primeiras impressões e tentam descobrir se realmente gostam dela. Você é ousado o suficiente para experimentar essa bebida inusitada. Você sabia sobre o incrível design de Talladega? Essa famosa pista da NASCAR é conhecida pela sua inclinação extrema de 33 graus nas curvas, que ajuda os carros a se manterem na pista em velocidades altíssimas. Imagine-se acelerando nas curvas, como se estivesse colado ao asfalto. Essa inclinação acentuada permite que os pilotos mantenham alta velocidade sem sair da pista, criando um espetáculo emocionante tanto para os competidores quanto para os espectadores. Mas não é só sobre velocidade. A inclinação também influencia a estratégia da corrida. Os pilotos podem seguir uns aos outros, aproveitando as vantagens aerodinâmicas para aumentar a velocidade. Essa característica única faz de Talladega um lugar amado pelos fãs que vêm assistir a emocionantes corridas de alta velocidade. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida da NASCAR, lembre-se de que a pista não é apenas uma faixa, mas um elemento crucial no emocionante mundo do automobilismo. No início do século XX, uma estranha e confusa epidemia ocorreu no Egito rural, onde muitos homens relataram sintomas como sangue na urina e cólicas. Essas manifestações preocupantes estavam ligadas a uma infecção parasitária chamada esquistossomose. A infecção prosperou em condições de saneamento precário, causando grande perplexidade entre os afetados. Naquele tempo, muitos estavam intrigados com seu estado, já que esses sintomas lembravam os que as mulheres costumam sentir durante a menstruação. Ao perceber a ampla disseminação da esquistossomose, as autoridades de saúde iniciaram campanhas de tratamento, focadas em melhorar o saneamento e tratar os infectados. Com o tempo, essas iniciativas reduziram com sucesso os níveis de infecções, levando a uma melhora na saúde dos homens e das comunidades. A história da esquistossomose no Egito, no início do século XX, destaca como o saneamento pode impactar seriamente a saúde pública. O que realmente contribui para mudanças positivas no mundo? As pessoas em nosso país têm uma ferramenta incrível que pode criar um futuro brilhante. Essa arma poderosa não é feita de aço ou tecnologia. É a capacidade de acelerar o progresso por meio da inovação, criatividade e colaboração. Imagine um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando juntas, gerando novas soluções para problemas antigos. Elas utilizam a educação e o espírito comunitário para superar obstáculos que parecem intransponíveis.
No entanto, existem dificuldades que podem desacelerar esse impulso incrível, como recursos limitados ou barreiras políticas. Apesar desses desafios, a história mostra que esforços conjuntos podem levar a mudanças transformadoras. Países que priorizam a unidade e o apoio frequentemente testemunham conquistas notáveis em áreas como saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, como podemos liberar esse potencial e inspirar outros a se juntarem ao caminho da melhoria global? É verdade que Brian Berg construiu uma mansão de cartas? Sim, é verdade. Brian Berg, conhecido como o As das Cartas, tem um talento incrível para montar cartas de baralho em construções magníficas. Imagine como ele constrói uma enorme mansão, toda feita de cartas. Em 1992, Brian estabeleceu um recorde mundial ao construir uma impressionante casa de cartas com 4,4 metros de altura. Sua criatividade e precisão estão presentes em cada construção única, transformando um simples baralho em obras de arte surpreendentes. Usando apenas a gravidade e sua inventividade, ele traz à vida uma paixão infantil, encantando espectadores ao redor do mundo. Desde castelos elaborados até espirais impressionantes, cada forma demonstra sua paciência e talento. Seja você um jogador comum ou um fã de conquistas impressionantes, as construções incomuns de Brian nos lembram da magia dos objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar um baralho de cartas, pense nas possibilidades. É verdade que Manaus flutua durante as enchentes? A vibrante cidade de Manaus, no Brasil, enfrenta um grande desafio a cada temporada de chuvas, quando o poderoso rio Amazonas transborda causando enchentes. Os moradores transformaram esse evento anual em um estilo de vida único. Em vez de desanimar, eles se adaptam, usando canoas e casas sobre a água para se locomover em seus bairros, convertendo uma potencial crise em uma oportunidade de interação. Imagine, ruas que normalmente estão cheias de carros se tornam tranquilos canais, onde crianças brincam e vizinhos se encontram, remando. Muitas lojas locais têm acesso especial para barcos, facilitando as compras mesmo quando as ruas estão alagadas. Esse espírito inventivo mostra como a criatividade humana prospera em harmonia com a natureza. As enchentes não apenas mudam a paisagem, mas também a vida cotidiana dos moradores. Assim, quando chega a temporada de chuvas, Manaus se torna um maravilhoso lugar flutuante, onde navegar pelos canais da cidade é apenas parte da cultura local. Não é incrível como a vida se adapta de forma tão criativa ao ambiente? Você já ouviu falar da curiosa cidade de Hooker, em Oklahoma? Essa pequena cidade se orgulha de seu nome engraçado e usa o slogan "É um lugar, não uma profissão". Localizada na região do Panhandle de Oklahoma, Hooker transformou um nome potencialmente constrangedor em motivo de orgulho. A atitude brincalhona da cidade atrai turistas e viajantes curiosos, que frequentemente param para tirar fotos com a placa da cidade ou encontrar um souvenir único. Os moradores encaram isso com bom humor, realizando eventos e atividades que celebram seu nome, mostrando que o riso pode ser uma ótima maneira de unir a comunidade. Além do slogan divertido, Hooker oferece aos visitantes a atmosfera de uma pequena cidade americana, com rostos amigáveis e um clima descontraído. Não importa se você está apenas passando ou planejando uma visita, a abordagem divertida de Hooker em relação ao seu nome torna o lugar inesquecível em Oklahoma. Você consegue imaginar um lugar onde o humor transforma um nome em atração turística? Vamos revelar a verdade sobre os escravos astecas. Na época dos astecas, os escravos tinham um papel importante na sociedade, e seu valor pode surpreender. Na verdade, um escravo era avaliado em cerca de 100 grãos de cacau. Isso mesmo. Os grãos de cacau não eram apenas um doce saboroso, mas também uma moeda. Imagine se hoje o chocolate fosse usado como dinheiro. Os astecas cultivavam cacau e o valorizavam, utilizando os grãos para trocar por bens e serviços. A escravidão na Império Azteca tinha várias causas, incluindo guerras, dívidas e punições por crimes. Embora alguns escravos pudessem trabalhar para conquistar sua liberdade ou administrar pequenos negócios, muitos deles levavam uma vida difícil. Compreender esse aspecto da cultura azteca nos ajuda a entender como as civilizações valorizavam de maneiras diferentes a vida humana e os bens. O que isso nos diz sobre a economia e a ética modernas? Você não vai acreditar nisso sobre os anfípodes gigantes. Essas criaturas incríveis que normalmente não passam de 1 centímetro têm uma habilidade impressionante
de esticar seus corpos até um pé de comprimento. Encontrados nas profundezas do Oceano Pacífico, a quase 6 quilômetros abaixo da superfície, os anfípodes prosperam em um ambiente hostil que desafia a maioria da vida marinha. Suas adaptações únicas permitem que suportem a pressão esmagadora e a completa escuridão, tornando-os verdadeiros maravilhas do fundo do mar. Seus corpos esguios ajudam na navegação nesse reino subaquático, permitindo que consumam uma dieta variada, que vai desde pequenos plânctons até restos de animais marinhos maiores que afundam. Embora possam parecer pequenos e discretos na superfície, avistar um anfípode no fundo do oceano revela sua impressionante resiliência e habilidades de sobrevivência. Pesquisadores estão cada vez mais atraídos por esses crustáceos fascinantes. Entender sua biologia pode iluminar os ecossistemas marinhos e até abrir possibilidades para avanços na saúde humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o anfípode, lembre-se, suas características surpreendentes e estilo de vida nas profundezas revelam uma história extraordinária esperando para ser explorada. É verdade que ocorrem 16 milhões de tempestades a cada ano. Com certeza, as tempestades acontecem mais frequentemente do que muitos imaginam, e no mundo ocorrem cerca de 16 milhões desses fenômenos anualmente. Isso significa que, a qualquer momento, há cerca de 2.000 tempestades acontecendo no planeta. Esses impressionantes fenômenos meteorológicos surgem quando o ar quente e úmido sobe e esfria, formando nuvens de chuva. À medida que se desenvolvem, criam fortes correntes ascendentes que podem causar chuvas intensas, ventos fortes e até relâmpagos. Na verdade, a temperatura dos relâmpagos durante as tempestades pode ser até 5 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Embora as tempestades possam causar eventos climáticos dramáticos, elas também desempenham um papel importante no ecossistema da Terra, ajudando a distribuir água doce e nutrientes. No entanto, junto com seus benefícios, elas podem ser perigosas, causando fenômenos como inundações repentinas ou tornados. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ao longe, lembre-se de que está testemunhando um poderoso fenômeno da natureza. O que é surpreendente sobre a comunicação com alienígenas? Muitos cientistas acreditam que formas de vida inteligentes podem se comunicar de maneiras que nem conseguimos imaginar. Enquanto sintonizamos sinais de rádio e procuramos padrões familiares, essas civilizações avançadas podem usar métodos que vão além da nossa compreensão. Por exemplo, eles podem empregar a comunicação quântica, uma técnica que permite transmitir informações instantaneamente por grandes distâncias, utilizando princípios da física quântica. Isso significa que seus sinais podem passar por nós despercebidos, simplesmente porque não temos a tecnologia para reconhecê-los. Imagine um mundo onde seres de outro planeta nos enviam mensagens usando métodos que parecem mais ficção científica do que realidade. Se eles existem, o que gostariam de dizer? Poderiam compartilhar conhecimentos, histórias ou avisos? O universo é vasto e misterioso, e as possibilidades de comunicação podem ser ainda mais surpreendentes do que imaginamos. Você pode se surpreender ao descobrir que purê de maçã pode ser divertido. Uma pessoa saboreando purê de maçã de um tubo comparou-o a um purê doce de pacote. Essa combinação estranha de sabores e texturas não só chamou sua atenção, mas também provocou risadas. A escolha inusitada de lanche foi brincando, chamada de uma pequena mordida para o homem, um lanche estranho para a humanidade, fazendo referência à famosa citação sobre a chegada à Lua. A praticidade do tubo permite que todos desfrutem desse lanche em movimento, tornando-o uma alternativa interessante aos lanches tradicionais. Tudo depende de como vemos a comida, certo? Embora o purê de maçã geralmente seja associado à simplicidade infantil, a embalagem única provoca uma alegria inesperada até nos adultos. Então não importa se você acha esse lanche engraçado ou apenas bobo, ele definitivamente traz um pouco de emoção aos nossos lanches diários. É verdade que sonâmbulos podem dirigir? Parece incrível, mas muitos sonâmbulos realizam tarefas complexas enquanto ainda estão dormindo. Essas tarefas podem variar desde andar pela casa até cozinhar, e em casos raros, até mesmo dirigir um carro. É surpreendente que sonâmbulos frequentemente tenham os olhos abertos, mas estão em um estado semelhante ao sono, sem perceber o que estão fazendo. Esse fenômeno acontece na fase de sono profundo, chamada sono não REM, quando o cérebro está ativo fisicamente, mas desconectado da percepção consciente. Imagine acordar no dia seguinte sem se lembrar de como chegou à cozinha, ou mesmo de como andou na rua.
Essa habilidade incomum permite que sonâmbulos se movam facilmente em seu ambiente, quase como se estivessem em piloto automático. No entanto, isso traz sérios riscos à segurança, especialmente quando se trata de dirigir. Para garantir a segurança, é importante que sonâmbulos tomem precauções necessárias, como dormir em um ambiente seguro. O que você acha que podemos fazer para ajudar os sonâmbulos a ficarem seguros? Acredite ou não, os flamingos perdem sua cor rosa quando os pais flamingos alimentam seus filhotes com uma substância especial chamada leite de papo. Eles, na verdade, sacrificam seus belos pigmentos rosas. Esse leite nutritivo produzido nos papos dos pais é essencial para o crescimento dos filhotes, mas tem seu preço. Ao cuidar de seus filhos, a cor vibrante dos flamingos adultos desbota e eles ficam bastante apagados. No entanto, assim que os filhotes crescem e começam a se alimentar sozinhos, os pais podem recuperar sua força e cor vibrante. Essa transformação incrível é um exemplo notável do cuidado parental na natureza, mostrando como os flamingos colocam as necessidades de seus filhotes acima das suas. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, pense em quantos esforços e sacrifícios essas lindas aves fazem por seus pequenos. Não é um lembrete brilhante da beleza da natureza? É difícil de acreditar, mas os caranguejos Fiddler são realmente fascinantes. Esses pequenos crustáceos são facilmente reconhecíveis pelo seu visual único. Uma das pinças é muito maior que a outra. Essa pinça grande se parece com um violino e tem um papel importante na vida amorosa deles. Durante a corte, os machos fazem exibições vibrantes, balançando e mostrando sua enorme pinça para atrair a atenção das fêmeas. Esse comportamento chamativo não é apenas para exibição, ele demonstra força e saúde, tornando os machos mais atraentes para as fêmeas. Esses encantadores caranguejos podem ser vistos correndo pelas praias e bancos de lama, onde cavam tocas e prosperam em ambientes costeiros. Suas travessuras, desde o balançar rítmico das pinças até as lutas territoriais, mostram como a natureza combina beleza e estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver na praia, preste atenção nesses artistas vivos e suas fascinantes exibições de corte. Você sabia que os cubículos de escritório têm uma origem interessante? Tudo começou em 1968, quando um designer visionário chamado Robert Propst apresentou o sistema de escritório Ação. Propst queria mudar a forma como as pessoas trabalhavam, criando um espaço que equilibrasse individualidade e trabalho em equipe. Antes dos cubículos, a maioria dos escritórios era apenas fileiras de mesas em áreas amplas, o que muitas vezes deixava os funcionários expostos e distraídos. Seu design ofereceu uma solução, ao proporcionar paredes que davam a cada trabalhador um pouco de privacidade, ao mesmo tempo em que promoviam a interação entre colegas. A ideia foi revolucionária. Ao permitir que as pessoas personalizassem seu espaço, os cubículos incentivaram a criatividade e um senso de pertencimento ao trabalho. Inspirado pelas necessidades de uma força de trabalho em evolução, Propst buscou promover uma cultura de escritório mais dinâmica e comunicativa. No entanto, ao longo dos anos, os cubículos receberam críticas mistas, muitas vezes vistos como símbolos de monotonia no ambiente de trabalho. Apesar disso, eles continuam a ser uma presença constante nos escritórios ao redor do mundo, lembrando-nos daquele momento crucial na história do design, que visava melhorar nossas vidas profissionais. Esta história incrível fala sobre um jovem que mostrou uma criatividade impressionante ao transformar moedas comuns em uma ponte funcional. Sem cola ou materiais extras, ele construiu habilidosamente uma estrutura que não só era alta, mas também demonstrava princípios básicos de engenharia. A ponte do garoto mostra como objetos do dia a dia podem inspirar inovações e servir como uma plataforma para a criatividade. Usando apenas moedas, ele equilibrava cuidadosamente peso e estabilidade, provando que grandes ideias podem surgir dos recursos mais simples. Este projeto nos incentiva a olhar ao nosso redor e ver o potencial no que muitas vezes ignoramos, despertando curiosidade e encorajando outros a experimentar. Pense fora da caixa. Todos nós podemos ser jovens engenheiros. A criatividade não tem limites, e essa conquista notável do garoto mostra como podemos transformar o comum em algo extraordinário. Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes. Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão.
Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido. Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. O que realmente torna o sorvete Magnum mágico? Tudo está na deliciosa combinação de sorvete e chocolate. O sorvete Magnum proporciona uma experiência incrível ao mergulhar sua base cremosa em chocolate derretido. Esse chocolate não é comum. Ele endurece instantaneamente, formando uma casquinha crocante ao redor do sorvete. Não é incrível? A beleza do Magnum não está apenas no chocolate, mas também nas coberturas, que podem incluir amêndoas crocantes e outras adições saborosas que intensificam o gosto. Cada mordida é uma maravilhosa combinação de texturas. O sorvete cremoso se encontra com a casquinha de chocolate crocante. Imagine-se saboreando seu sorvete favorito com o crocante perfeito. Não importa se você prefere sabores clássicos ou combinações ousadas, o Magnum oferece prazer e alegria em cada palito. Na próxima vez que você desembrulhar um Magnum, lembre-se do processo único que cria essa casquinha crocante e aproveite o sabor completo. Quem diria que um sorvete poderia ser uma verdadeira obra de arte? Acredite ou não, mas soltar pipas na Índia é ilegal. Essa lei surpreendente foi criada em 1934, quando as pipas foram classificadas como aeronaves. O motivo? Questões de segurança. As pipas podem representar um risco para a aviação, especialmente perto de aeroportos, o que levou os legisladores a agir. Embora muitos vejam soltar pipas como uma atividade divertida e inofensiva, o governo indiano tem uma visão diferente, buscando evitar possíveis acidentes. Apesar de ser ilegal, soltar pipas continua popular em diversas culturas, e as pipas coloridas no céu são uma tradição querida em várias regiões. Essa lei gerou debate sobre sua relevância hoje, especialmente em festivais como o Makar Sankranti, onde soltar pipas é o evento principal. Então, embora você possa sonhar em soltar sua pipa bem alto, é importante conhecer as regras antes de levantá-la no ar. O que você acha de leis tão incomuns? Você sabia que o letreiro de Hollywood tinha outro nome? Originalmente, esse símbolo icônico da indústria cinematográfica era chamado de Hollywoodland, e não apenas Hollywood. Ele foi criado em 1923 como um anúncio de um complexo residencial nas colinas de Hollywood. As letras eram pintadas de vermelho brilhante, destacando-se contra as colinas verdes, chamando a atenção de potenciais compradores. Com o tempo, o letreiro deteriorou e quase foi esquecido, até que em 1978, um grupo de estrelas de Hollywood e figuras públicas decidiu salvá-lo. Eles optaram por restaurá-lo, removendo Land e dando uma nova vida a ele como símbolo da indústria do entretenimento. Hoje, o letreiro de Hollywood é uma atração mundialmente famosa, celebrando mais de 100 anos de magia cinematográfica. É incrível como algo criado para promover imóveis se transformou em um símbolo eterno do cinema e da cultura. Não é surpreendente como o nosso mundo está sempre mudando e como os símbolos icônicos evoluem. E se eu disser que Ariel não se casa com o príncipe? Na história original, A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, a trama de Ariel é muito mais sombria do que na versão da Disney. Em vez de viver feliz com o príncipe, ele se apaixona por outra mulher, deixando Ariel com o coração partido. Esse momento comovente destaca os enormes sacrifícios que Ariel fez por amor. Em vez de se vingar ou machucar o príncipe para se salvar, ela escolhe o caminho da abnegação e acaba se dissolvendo na espuma do mar. Esse final agridoce contrasta fortemente com o final brilhante e feliz que muitos conhecem hoje. O conto de Andersen convida os leitores a explorar temas de amor, sacrifício e as duras realidades de sentimentos não correspondidos. É um lembrete fascinante de que os contos de fadas podem não ser apenas sobre finais felizes. Eles também podem oferecer lições profundas sobre as complexidades do amor e das escolhas. Como essa versão sombria muda nossa percepção do caráter de Ariel.
Vamos descobrir a verdade sobre as habitações nas rochas de Mesa Verde. Este incrível lugar no sudoeste dos Iaté é famoso por suas magníficas ruínas antigas, construídas pelos ancestrais Pueblo entre os séculos XII e XIV. Imagine viver alto nessas rochas, onde os edifícios de adobe se erguem majestosos, harmonizando-se com a paisagem. Essas estruturas de vários andares não eram apenas casas, eram maravilhas arquitetônicas que usavam as formações rochosas para se proteger do mau tempo e de inimigos. Os ancestrais Pueblo não apenas construíram essas habitações, mas também criaram espaços comunitários complexos, mostrando sua profunda conexão com a natureza ao redor. Explorar Mesa Verde nos permite vislumbrar um modo de vida que prosperou em harmonia com a natureza. Não é incrível como essas pessoas antigas adaptaram suas casas para formar uma comunidade sustentável? Descobrir seu legado aprofunda nossa compreensão da criatividade e sobrevivência humanas. O Dia de Ação de Graças tem raízes incríveis nas festas de colheita. Esta festa tão querida nos Iatecis Ewara começou como um encontro para agradecer pela colheita, unindo tradições dos colonizadores europeus e dos nativos americanos. No início do século XVII, os peregrinos que buscavam uma nova vida na América celebraram sua primeira colheita bem-sucedida com um banquete em 1621, convidando a tribo Wampanoag para se juntar a eles. Essa festa de 3 dias incluía uma variedade de pratos como carne de veado, aves e milho. O ato de compartilhar a comida destacava a cooperação entre os dois grupos em tempos difíceis. Com o passar dos anos, o Dia de Ação de Graças evoluiu, influenciado por diferentes práticas culturais e colheitas sazonais. Quando se tornou um feriado nacional no século XIX, era comemorado em diferentes dias em vários estados, até que o presidente Abraham Lincoln proclamou o Dia Nacional de Ação de Graças em 1863. Hoje, essa celebração se tornou um símbolo de gratidão, encontros familiares e, claro, deliciosas iguarias, mas ainda mantém ecos de suas iniciativas conjuntas entre diferentes culturas. Você já se perguntou por que balões estouram no espaço? Quando um balão cheio de ar entra no vácuo do espaço, ele passa por mudanças incríveis. Ao contrário da Terra, onde a pressão do ar mantém a forma do balão, no espaço, onde não há ar, as moléculas dentro do balão saem rapidamente. Assim que o balão estoura ou se abre, as moléculas de ar que estavam presas se dispersam no vazio ao redor. Nesse vasto espaço, essas moléculas se movem livremente, tornando-se parte de um universo maior. Elas se espalham infinitamente, sem limites que possam restringir seu movimento. Isso significa que o ar do nosso planeta pode se misturar com o espaço interestelar, onde flutua para sempre, contribuindo para o mistério incrível do cosmos. É um lembrete de que até as coisas mais pequenas, como nossa respiração, podem fazer parte do grande plano do universo. Não é uma ideia fascinante? Você já pensou por que as cascas de bananas são incríveis? Novas pesquisas do Brasil mostram que esses resíduos comuns podem ser filtros eficazes para a água. Cientistas descobriram que as cascas de banana contêm compostos naturais que conseguem remover metais pesados nocivos, como cobre e chumbo, da água poluída. Na verdade, em seus estudos, as cascas de banana superaram muitos materiais filtrantes tradicionais, apresentando uma solução surpreendente e ecológica para um problema sério. Essa descoberta destaca não apenas a versatilidade das cascas de banana, mas também seu potencial para ajudar a resolver a poluição da água, especialmente em regiões em desenvolvimento. Em vez de jogá-las fora, em breve poderemos começar a usar as cascas de banana de novas maneiras. As implicações para a sustentabilidade ambiental e a saúde pública são empolgantes, e isso nos faz refletir. As cascas de banana podem se tornar uma ferramenta comum na purificação da água. Muitos não sabem, mas a dança do cavalo se tornou icônica. Essa dança energética conquistou o mundo graças ao sucesso viral de Psy, Gangnam Style. No vídeo, Psy mostra um movimento único que imita a equitação com rédeas imaginárias. Ao som de um ritmo contagiante, os dançarinos pulam de forma divertida e exagerada, criando um espetáculo inesquecível. Essa dança se tornou um símbolo da cultura pop sul-coreana, frequentemente trazendo alegria e risadas onde quer que seja apresentada. Curiosamente, embora possa parecer que montar em cavalos invisíveis é uma atividade popular na Coreia do Sul, na verdade, tudo se resume a se divertir e celebrar a vida através da dança.
A dança do cavalo também simboliza a influência global do K-pop, criando uma experiência compartilhada entre diferentes culturas. Você já tentou a dança do cavalo? É uma ótima maneira de relaxar e se divertir com os amigos. Você ouviu sobre o resgate em uma trilha no Arizona? Em 2019, houve um caso incomum em que uma mulher de 74 anos foi salva após um acidente durante uma trilha no Arizona. Enquanto os socorristas trabalhavam arduamente para levá-la a um lugar seguro, aconteceu uma reviravolta inesperada. A maca em que ela estava começou a girar. Felizmente, ela escapou de ferimentos graves, mas a história não termina aí. A mulher processou a cidade, alegando negligência durante a operação de resgate. Sua experiência levantou questões importantes sobre os protocolos de segurança em resgates de emergência. Após a disputa judicial em 2021, ela recebeu $50 mil como compensação, refletindo tanto seu sofrimento quanto a responsabilidade das autoridades locais. Esta história não é apenas sobre um resgate mal-sucedido. Ela destaca o importante equilíbrio entre ajuda rápida e cumprimento das medidas de segurança. Com o aumento do número de pessoas fazendo trilhas e explorando a natureza, esses casos nos lembram da necessidade de priorizar a segurança e a cautela em nossas aventuras. Um melhor treinamento para os socorristas poderia ter evitado incidentes como este. Descubra o segredo do passaporte canadense. Você sabia que esse documento, aparentemente simples, esconde características incríveis? Sob luz normal, o passaporte canadense parece comum, mas sob luz ultravioleta, ele revela ilustrações vibrantes e símbolos icônicos, como a famosa folha de bordo. Essas imagens coloridas fazem parte de um design inteligente que ajuda a aumentar a segurança e combater falsificações. O uso da luz ultravioleta torna muito mais difícil para os falsificadores, garantindo que o passaporte permaneça um documento respeitável e confiável. Então, da próxima vez que você ver um passaporte canadense, lembre-se de que sua verdadeira beleza e segurança aparecem sob uma luz especial. Não é incrível como algo tão pequeno pode esconder segredos tão intrigantes? Você sabia que a corvata pode afetar a circulação cerebral? Um estudo de ressonância magnética de 2018 revelou um fato surpreendente. A corvata pode reduzir o fluxo sanguíneo no cérebro em 7,5%. Essa compressão de uma veia comum limita a chegada de oxigênio ao cérebro, o que pode causar sérios problemas, incluindo danos cerebrais e piora das funções cognitivas. O impacto da corvata preocupa especialmente pessoas que trabalham em turnos curtos, pois elas costumam usar roupas mais apertadas, o que pode agravar a situação. Profissionais de saúde começaram a recomendar roupas mais soltas para ajudar a reduzir esse risco. Ao garantir uma melhor circulação, roupas flexíveis podem desempenhar um papel importante na proteção da saúde cerebral e na manutenção do desempenho ideal. À medida que nos tornamos mais conscientes de como nossas escolhas de vestuário afetam nossa saúde, é importante considerar mudanças em prol do nosso cérebro. Afinal, quem não quer manter a clareza e a agilidade mental? Acredite ou não, goleiros enfrentam 100 chutes poderosos. Em um desafio emocionante, o goleiro tenta defender 100 chutes da área, testando não apenas suas habilidades, mas também sua resistência. Os goleiros são alguns dos atletas mais fascinantes em campo. Eles não ficam parados esperando. Estão sempre em movimento, prontos para mergulhar ou saltar e bloquear chutes fortes. Este desafio destaca sua agilidade e reação, pois precisam responder rapidamente a diferentes ângulos e velocidades. Imagine enfrentar uma força imensa a cada chute que vem em sua direção. Aqui, a concentração e o tempo são essenciais. Defender muitos desses chutes exige treino, foco e compreensão da técnica do atacante. A cada erro ou defesa incrível, a pressão aumenta. Os goleiros também precisam de força psicológica para lidar com a pressão, especialmente quando os adversários tentam marcar. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se das incríveis habilidades e coragem que esses jogadores trazem para o jogo. Isso com certeza faz você valorizar ainda mais o papel deles, não é mesmo? A máfia ganha mais do que muitos setores legais, mostrando seu enorme impacto econômico. Na verdade, grupos criminosos organizados são conhecidos por faturar bilhões anualmente através de atividades ilegais, como tráfico de drogas, extorsão e agiotagem. Essas receitas colossais podem superar as de empresas legais, levantando questões sobre a influência significativa desses grupos na economia.
Algumas estimativas sugerem que a renda da máfia pode competir com os orçamentos de alguns órgãos governamentais. Essa realidade destaca um mundo sombrio, onde operações criminosas estão profundamente entrelaçadas na sociedade, muitas vezes afetando a vida cotidiana. As autoridades trabalham incansavelmente para combater esses grupos, mas a atração do dinheiro fácil continua a atrair pessoas. Então, como a máfia continua tão lucrativa, apesar da atenção constante e dos riscos? Essa situação complexa nos faz refletir sobre o equilíbrio entre legalidade e sobrevivência em um mundo movido pela demanda. Você já se perguntou por que os cães adoram andar de skate? Otto, um bulldog inglês de Lima, Peru, se tornou uma verdadeira estrela ao entrar para o livro dos recordes Guinness em 8 de novembro de 2015. Esse incrível cão quebrou o recorde mundial de maior distância percorrida por um cachorro em um skate através de um túnel humano. Otto impressionou o público ao passar por um túnel formado pelas pernas de 30 pessoas. Imagine a emoção! Essa manobra impressionante não apenas mostrou o incrível equilíbrio e talento de Otto, mas também destacou a maravilhosa conexão entre cães e seus donos. Os proprietários frequentemente ensinam seus pets a fazer truques, e Otto é um ótimo exemplo de como, com um pouco de prática, diversão e apoio, nossos amigos peludos podem alcançar resultados surpreendentes. Então, qual será o próximo desafio para Otto? Sem dúvida, ele pode inspirar outros cães a se juntarem à paixão pelo skate. Os dragões de Komodo são lagartos incríveis que vivem em ilhas remotas da Indonésia, onde são os principais predadores. Os adultos podem chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos, mostrando seu tamanho e força impressionantes. Suas mordidas são não apenas poderosas, mas também venenosas, cheias de bactérias e toxinas que podem matar presas muito maiores que eles. Graças às suas habilidades excepcionais de caça, eles conseguem se aproximar e emboscar outros animais, tornando-se objetos fascinantes para o estudo da diversidade de répteis. Ainda mais surpreendente é sua flexibilidade reprodutiva. As fêmeas podem se reproduzir tanto sexualmente quanto por partenogênese, permitindo que tenham filhotes sem um parceiro. Essa adaptabilidade é uma das razões pelas quais os cientistas estão tão fascinados por essas criaturas. Não é incrível como a natureza cria animais tão únicos e resistentes? A incrível história de Duncan Hines. Antes de se tornar famoso por suas misturas para bolos, Duncan Hines era um representante de vendas que queria ajudar as pessoas a se alimentarem melhor. Na década de 1930, ele transformou seu amor pela boa comida em um projeto inovador, começando a escrever críticas de restaurantes. Em uma época em que a maioria dos estabelecimentos era imprevisível, Hines visitou muitos restaurantes por todo o Zeco-Katari, compartilhando suas opiniões sinceras para ajudar viajantes famintos a escolher onde comer. Isso aconteceu muito antes do surgimento de sites e aplicativos de avaliações, tornando seu trabalho realmente pioneiro. Suas recomendações eram tão confiáveis que resultaram na criação de um verdadeiro guia, que acabou se tornando a famosa marca Duncan Hines que conhecemos hoje. Imagine como seria diferente a experiência de visitar restaurantes se ele não tivesse aberto caminho para as críticas gastronômicas. O caminho dele não inspira você a explorar novas experiências culinárias? O que realmente acontece quando o amor floresce? Um homem na China levou o romantismo a um novo nível ao criar um vestido incrível feito de milhares de rosas vermelhas para sua namorada. Imagine as pétalas dançando ao redor dela enquanto ela caminha. Esse gesto luxuoso não apenas mostrou seu profundo afeto, mas também transformou um simples pedido em um evento inesquecível. As flores simbolizam o amor, e ao usar rosas vermelhas, ele destacou a paixão de seus sentimentos. A visão dessa obra-prima floral provavelmente teve um papel importante em sua decisão de aceitar. É um lembrete de que gestos românticos grandiosos podem deixar uma impressão duradoura. Afinal, quem não se sentiria especial vestindo um vestido feito de milhares de lindas flores? Este evento desperta o interesse sobre como criatividade e romantismo se entrelaçam nos relacionamentos. Quais outras ideias únicas para pedidos podem conquistar o coração de alguém? Você pode se surpreender. As abelhas podem voar alto. Insetos como a abelha alpina são conhecidos por sua incrível adaptabilidade.
e suas habilidades de voo são impressionantes. Essas pequenas criaturas podem subir a altitudes de até 3,25 quilômetros acima do nível do mar, o que já é notável. Mas o mais interessante é que, quando os cientistas reproduziram as condições de ar rarefeito a 9 quilômetros de altura, as abelhas conseguiram voar ainda mais alto, alcançando altitudes superiores ao pico do Everest. Essa conquista extraordinária confirma a estrutura única de suas asas e seus poderosos músculos de voo. A abelha alpina, em particular, se destaca em regiões montanhosas severas, mostrando não apenas resistência, mas também uma incrível capacidade de sobreviver em condições onde muitos organismos têm dificuldades. Então, da próxima vez que você vir uma abelha, lembre-se, são pequenos campeões das grandes altitudes, capazes de feitos que podem nos deixar sem fôlego. Você sabia que a peste negra mudou a Europa para sempre? Essa devastadora epidemia de peste bubônica no século XIV matou cerca de 1/3 da população europeia, causando uma perda imensa e transformando profundamente a sociedade. Comunidades inteiras foram dizimadas, e a escassez de mão de obra alterou drasticamente o poder econômico, transferindo-o dos proprietários de terras para a classe trabalhadora. Com a diminuição do número de trabalhadores, os camponeses começaram a exigir salários mais altos e melhores condições de trabalho, desafiando o sistema feudal tradicional. Essa mudança criou uma nova dinâmica social, onde trabalhadores, antes marginalizados, ganharam mais influência. Além disso, a peste negra provocou grandes turbulências sociais e culturais, levando a mudanças nas crenças religiosas, à medida que as pessoas começaram a duvidar de sua fé diante de tanto sofrimento. As consequências dessa tragédia pavimentaram o caminho para o Renascimento, impactando a arte, a ciência e as estruturas sociais por muitas gerações. Crie sua própria fragrância com a máquina de perfumes japonesa. Esta máquina inovadora permite que qualquer pessoa misture diferentes essências, possibilitando a criação de um perfume verdadeiramente pessoal. Imagine entrar em uma loja onde você pode misturar seus aromas favoritos na sua frente. A máquina de perfumes oferece uma experiência que é não apenas agradável, mas também memorável, em apenas alguns minutos. Ao escolher entre uma ampla variedade de essências, os usuários podem experimentar notas florais, toques picantes ou explosões cítricas frescas. Cada combinação pode evocar diferentes emoções ou lembranças, tornando cada novo perfume uma criação única. A paixão japonesa por tecnologia e personalização se reflete nesta máquina, que traz a antiga arte da perfumaria para os dias atuais. Perfeita como presente ou para autoexpressão, a máquina de perfumes adiciona um toque interessante à nossa percepção de fragrâncias. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não tentar criar um perfume personalizado que reflita sua essência única? Fato incrível sobre o queijo Roquefort. Este famoso queijo azul deve seu sabor único ao fungo Penicillium roqueforti, que cresce bem nas cavernas naturais de Roquefort-sur-Soulzon, na França. O sabor intenso e picante que você sente no Roquefort é resultado da interação desse fungo especial com o queijo durante seu amadurecimento nessas cavernas frias e úmidas. Mas Roquefort não é só sabor. Ele possui uma denominação de origem protegida, DOP, o que significa que apenas o queijo produzido de uma maneira específica nessa região pode ser chamado de Roquefort. Essa designação garante que os queijeiros sigam regras rigorosas, mantendo altos padrões de qualidade e métodos tradicionais passados de geração em geração. Cada vez que você aprecia o Roquefort, não está apenas provando um queijo, você também sente a história e a habilidade que vem desse lugar mágico na França. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço desse delicado queijo azul, lembre-se de sua fascinante jornada da caverna até a mesa. Você já experimentou com uma fatia de pera? Você adivinha o que realmente impulsiona a pesquisa espacial? Em 1947, as moscas das frutas deram um grande passo para a ciência, sendo os primeiros seres vivos enviados ao espaço em um foguete americano V2. Esses pequenos pioneiros não apenas embarcaram em uma jornada. Os cientistas queriam entender como as duras condições do espaço afetam a vida. Ao estudar as reações das moscas das frutas à radiação espacial, os pesquisadores começaram a descobrir conhecimentos importantes necessários para futuras viagens humanas ao espaço. As moscas das frutas foram expostas a diferentes fatores ambientais, permitindo que os cientistas observassem suas reações biológicas.
Essa pesquisa inovadora lançou as bases para entender o impacto do espaço nos organismos vivos, incluindo os humanos. O conhecimento obtido desses pequenos pesquisadores influenciou muitas missões espaciais desde então, lembrando-nos do papel importante que pequenos seres podem desempenhar na nossa exploração do universo. Então, da próxima vez que você pensar em viagens espaciais, lembre-se dessas pequenas moscas das frutas e sua grande contribuição para a ciência. Imagine que todas as manhãs você acorda junto com 9 milhões de outros. Esse número impressionante reflete uma vasta rede de vidas interconectadas que preenchem nosso planeta. A cada dia, quando o Sol nasce, cerca de 9 milhões de pessoas começam suas atividades, desde as movimentadas cidades até as tranquilas áreas rurais, cada uma com suas histórias e experiências únicas. Pense em quantas pessoas estão indo para o trabalho, estudantes indo para a escola, ou famílias tomando café da manhã juntas. Esse despertar diário forma uma mega cidade global, onde culturas se entrelaçam e vidas se cruzam. As ações de cada pessoa criam ondas que vão muito além de seu círculo imediato. Um chefe em Paris pode se inspirar em um prato de Tóquio, enquanto um cientista em Nairobi pode colaborar com engenheiros em São Francisco. Essa interconexão destaca como nossas ações diárias contribuem para um vibrante quadro da existência humana. Nossas experiências compartilhadas nos lembram que, não importa onde estejamos no mundo, todos fazemos parte de uma grande história. Então você já parou para pensar em como suas escolhas diárias afetam os outros ao redor do mundo? Você sabia que a Rainha Elizabeth II está nas cédulas? Mesmo décadas após a independência, países como Canadá e Austrália ainda mostram seu retrato em suas notas e moedas. Essa prática reflete uma combinação interessante de história e identidade. Quando essas nações faziam parte do Império Britânico, a rainha era um símbolo de unidade e sua imagem se tornou parte essencial de sua moeda. Embora Canadá e Austrália sejam agora autônomos, eles mantiveram laços tradicionais com seu passado real. Para muitos cidadãos, ver o rosto da rainha nas cédulas provoca um sentimento de nostalgia e orgulho, mesmo com a aceitação de valores modernos. Curiosamente, essa ligação com a monarquia continua a gerar debates sobre identidade nacional e a importância de figuras históricas na vida contemporânea. Será que esses países algum dia adotarão uma moeda que reflita mais diretamente sua própria história e cultura? Você já se perguntou como os insetos respiram? Ao contrário de nós, os insetos não têm pulmões. Eles respiram através de pequenas aberturas chamadas espiráculos, que estão localizadas em seu tórax e abdômen. Esses espiráculos se conectam a uma rede complexa de tubos chamada traqueias, que levam oxigênio diretamente para seus tecidos. Esse sistema único é extremamente eficiente, garantindo um rápido fornecimento de oxigênio, o que é crucial para o estilo de vida ativo dos insetos. Surpreendentemente, os insetos podem até controlar sua respiração. Abrindo e fechando os espiráculos, eles regulam o fluxo de ar para se adaptar a diferentes situações, como fugir de predadores ou manter a umidade. Esse método de respiração é uma das razões pelas quais os insetos conseguem viver com sucesso em diversas condições, desde desertos até ambientes aquáticos. Então, da próxima vez que você ver uma joaninha ou uma libélula, lembre-se, eles têm uma maneira completamente diferente de respirar que os permite voar ao nosso redor. Nós realmente imitamos as emoções dos outros? Com certeza. As pessoas têm uma incrível capacidade de refletir inconscientemente os sentimentos e comportamentos de quem está por perto. Por exemplo, se você está em uma sala onde todos estão rindo, é provável que você comece a rir também, mesmo sem entender o que é engraçado. Esse fenômeno é chamado de contágio emocional e mostra como nossas percepções podem ser influenciadas pelas expressões e ações dos outros. Pesquisas indicam que, ao ver alguém sorrindo, nosso cérebro pode gerar sentimentos semelhantes, fazendo-nos sentir mais felizes. Esse comportamento de imitação também pode ocorrer com tristeza, raiva ou estresse, afetando nossos pensamentos e ações. Então, da próxima vez que você perceber que está refletindo o humor de outra pessoa, lembre-se, não é só você. É uma reação humana natural que nos conecta e ajuda a formar nossas experiências compartilhadas. Não é fascinante? Você pode se surpreender com as emendas à Constituição de James Madison. Durante a elaboração da Constituição dos Cari, James Madison propôs 12 emendas para proteger os direitos dos cidadãos e limitar o poder do governo.
Destas, apenas 10 foram ratificadas em 1791, formando o que hoje chamamos de Bill of Rights. Curiosamente, uma das emendas propostas, que buscava impedir o aumento dos salários do Congresso durante uma sessão, voltou a ser discutida mais tarde. Essa emenda levantava questões sobre como o Congresso poderia usar seu poder para benefício próprio. Embora não tenha sido ratificada inicialmente, em 1992 ela foi adaptada como a 27ª emenda após mais de 200 anos. Esse longo caminho destaca a importância do sistema de freios e contrapesos em nossa política e mostra que até mesmo ideias que não foram aceitas no início podem encontrar seu lugar na história. É um lembrete de como nossa democracia continua a evoluir. Você consegue imaginar como seria nosso poder hoje se todas as 12 emendas tivessem sido ratificadas? E se os robôs puderem nos ajudar a ficar seguros? O robô policial Spot da Boston Dynamics não é apenas uma tecnologia impressionante, é uma verdadeira revolução para a polícia de Nova York. Este robô de 4 patas foi projetado para operar em situações de alto risco, onde os policiais humanos podem estar em perigo. Imagine uma situação com uma ameaça potencial, como uma barricada ou um perigo ativo. Em vez de enviar policiais, o Spot pode explorar a área, coletar dados em tempo real e transmitir informações importantes. Isso não só aumenta a segurança dos oficiais, mas também torna a resposta mais eficiente. Com sensores e câmeras modernas, o robô Spot ajuda a polícia de Nova York a tomar decisões informadas, reduzindo riscos para todos. Com suas capacidades únicas, ele abre caminho para um futuro onde tecnologia e forças de segurança trabalham juntas para proteger as comunidades. Não é incrível? E se eu contar como começou a história de Simon e Garfunkel? A famosa jornada musical deles começou na escola primária, durante a peça clássica Alice no País das Maravilhas. Foi lá que Paul Simon interpretou o Coelho Branco, enquanto Art Garfunkel fez o papel do astuto gato de Cheshire. Esse encontro divertido deu início a uma amizade que se transformou em um dos duos folk mais amados de todos os tempos. À medida que cresceram, a paixão deles pela música, combinada com um talento incrível, resultou em sucessos imortais como A Sonoridade do Silêncio e Ponte sobre Águas Turbulentas. Suas harmonias únicas e letras profundas tocaram o coração de muitos e rapidamente conquistaram o carinho de fãs ao redor do mundo. É surpreendente pensar que essa parceria em comum começou em um ambiente lúdico de uma peça escolar. Quantas colaborações famosas começam de uma maneira tão encantadora? Você sabe o que realmente causa esse sintoma estranho? Se alguém parece estar bêbado, mas não bebeu nada, isso pode ser um sinal de algo sério, como um AVC. Uma maneira rápida de verificar isso é pedir para a pessoa sorrir. Se o sorriso estiver torto, ou se a pessoa não conseguir sorrir, isso é um forte sinal de que ela pode estar tendo um AVC. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que muitas vezes causa confusão, fraqueza ou dificuldades para falar. Isso ocorre porque as células do cérebro começam a morrer por falta de oxigênio. Agir rapidamente é crucial, pois quanto mais cedo a pessoa receber ajuda médica, melhores serão suas chances de recuperação. Reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, por isso é importante agir rápido. Compartilhe essas informações com amigos e familiares, para ajudar todos a estarem cientes dos sinais de um AVC. Você sabia que a educação na Dinamarca é gratuita? Neste país incrível, os cidadãos dinamarqueses podem obter ensino superior sem pagar mensalidades, facilitando a realização de seus objetivos acadêmicos. Essa busca pela educação reflete os valores dinamarqueses de igualdade e acesso para todos. Embora estudantes internacionais paguem de 8.000 a 18.000 euros por ano, o país compensa isso com um salário mínimo impressionante de cerca de 50.000 euros anuais e uma jornada de trabalho curta de apenas 33 horas por semana. Esses fatores contribuem para uma qualidade de vida excepcional, mostrando um forte sistema de apoio, tanto para os cidadãos quanto para aqueles que desejam estudar na Dinamarca. Como resultado, o país está sempre entre os primeiros nos índices de felicidade mundial, levando muitos a se perguntarem como conseguem manter um equilíbrio tão bem-sucedido entre trabalho, educação e bem-estar. E se eu disser que sabemos tão pouco? Apesar de o oceano cobrir mais de 70% do nosso planeta, apenas cerca de 1 a 5% do fundo do mar foi explorado. Isso deixa enormes paisagens subaquáticas cheias de mistérios. Muitos cientistas definem esse pequeno percentual, dependendo das áreas que estão analisando.
Ao longo dos anos, os esforços de pesquisa se concentraram principalmente em zonas costeiras rasas, onde mergulhadores e submarinos conseguem chegar facilmente. No entanto, com os avanços tecnológicos, como veículos operados remotamente e mapeamento por sonar, finalmente podemos explorar mais fundo do que nunca. Isso significa que partes escuras e misteriosas do oceano, onde podem existir espécies e ecossistemas desconhecidos, estão se tornando mais acessíveis. Imagine as descobertas que nos aguardam nas profundezas inexploradas. Quais segredos esses mundos subaquáticos guardam? Você vai se surpreender ao conhecer a baleia mais solitária. Desde o final da década de 1980, cientistas têm acompanhado de perto esse ser único, que emite sons em uma frequência impressionante de 52 Hz. Essa frequência é muito mais alta do que a dos comuns baleias azuis e finas, que normalmente se comunicam em frequências em torno de 10-40 Hz. A baleia mais solitária recebeu esse nome porque, apesar de seus esforços, outras baleias parecem não responder aos seus sons. Isso levanta questões intrigantes sobre sua natureza. Alguns pesquisadores sugerem que ela pode ser um híbrido de diferentes espécies de baleias, o que poderia explicar sua frequência incomum. Outros acreditam que ela pode ter anomalias anatômicas que dificultam sua comunicação com seus semelhantes. Essa vida solitária torna a baleia mais solitária, um símbolo tocante dos mistérios que ainda cercam a vida no oceano. Os cientistas continuam a estudar esses sons para aprender mais sobre esse ser enigmático e o que sua história pode nos ensinar sobre biologia marinha e os desafios que as espécies enfrentam ao tentar se conectar em um ambiente em constante mudança. Difícil de acreditar, mas as estrelas não são apenas brancas. O céu à noite pode parecer um mar de estrelas brancas, mas se você olhar de perto, verá uma incrível paleta de cores. Algumas estrelas emitem suaves tons de amarelo, laranja ou azul claro, mas muitos desses tons sutis se tornam invisíveis devido a efeitos atmosféricos e limitações da visão humana. A fotografia astronômica muda tudo, capturando imagens impressionantes que mostram as cores vibrantes das estrelas, de vermelhos profundos a azuis deslumbrantes. Essas cores não são apenas bonitas, elas nos contam muito sobre a temperatura, a idade e a composição da estrela. Por exemplo, estrelas mais quentes podem brilhar em azul, enquanto as mais frias brilham em vermelho. Na verdade, apenas uma pequena parte das estrelas que vemos é realmente branca. Essa diversidade de cores reflete a rica tapeçaria do universo, nos convidando a olhar para cima e apreciar a beleza que está além do nosso planeta. Você já se perguntou de que cor são realmente as estrelas? Você pode se surpreender ao descobrir que o cobre fica verde. Essa transformação incrível acontece devido a um processo chamado oxidação. Quando o cobre é exposto ao ar e à umidade, ele reage com o dióxido de carbono, formando uma camada verde conhecida como pátina. Mas essa mudança impressionante tem mais a oferecer do que parece. A pátina é, na verdade, uma barreira protetora de carbonato de cobre que evita a corrosão adicional do metal base. Isso não acontece da noite para o dia, pode levar anos para que essa camada verde vibrante se forme. O termo pátina tem uma história interessante e vem da frase francesa que significa verde de gordura. Essa bela camada não só melhora a aparência estética de estátuas e edifícios, mas também conta uma história sobre as condições ambientais ao redor desse cobre. Você já viu uma estátua ou telhado com esse tom verde vibrante? Vamos revelar a verdade sobre as enormes bolas de neve. Em janeiro de 1882, ocorreu um terrível acidente de trem em Nova York, que deixou destruição e perigo. Quando os socorristas correram para ajudar, rapidamente ficaram sem água para apagar as chamas que saíam dos destroços. Em uma reviravolta criativa, esses corajosos começaram a usar enormes bolas de neve para apagar o fogo. A neve ajudou a esfriar os vagões em chamas, mostrando a engenhosidade das pessoas em situações de emergência. Entre as trágicas vítimas estava Webster Wagner, uma figura conhecida que tragicamente ficou preso entre 2 vagões de dormir que ele mesmo havia construído. Sua história dá um tom triste a esse resgate incomum. Você consegue imaginar como uma simples bola de neve se tornou uma ferramenta de salvação naquele dia? Esse evento notável nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, a criatividade e a rápida reação podem surgir quando menos se espera. Fato incrível sobre Abbas ibn Firnas.
No século IX, esse notável inventor e cientista de à-luz fez uma das primeiras tentativas de voo da história. Ele usou uma estrutura de madeira e, com inteligência, prendeu seda e penas a ela para criar algo parecido com um planador. Imagine como foi para ele ousar voar em uma época em que os voos de avião eram apenas um sonho. No entanto, seu ousado voo terminou em um pouso forçado, porque ele esqueceu de projetar um elemento importante, a cauda. A cauda ajuda a estabilizar e controlar o avião durante o voo, e sem ela, seu planador não conseguiu manter o controle. Apesar disso, o espírito inovador de Ibn Firnas e seus primeiros experimentos estabeleceram uma base importante para futuros aviadores. Sua história mostra que até os maiores inventores aprendem com seus erros, tornando seu legado um capítulo inspirador na história da aviação. Adivinhe o que faz a planta Dioneia fechar? Essa planta incrível tem um mecanismo único que precisa contar até 2 antes de fechar suas mandíbulas. A planta Dioneia, originária dos pântanos da Carolina do Norte e do Sul, usa gatilhos especiais em suas folhas para detectar presas. Esses gatilhos são pelos sensíveis, localizados dentro da armadilha. Quando um inseto desavisado pousa dentro, a armadilha não se fecha imediatamente. Em vez disso, ela conta 2 toques desses pelos em até 20 segundos. Esse processo de contagem ajuda a planta a fechar apenas quando tem boas chances de capturar algo para o almoço, evitando desperdício de energia. Assim que sente esses 2 toques, a armadilha se fecha rapidamente, prendendo o inseto dentro. Com sua maneira genial de contar, a planta Dioneia mostra como as plantas podem se adaptar e prosperar em seu ambiente. Não é incrível? Veja o que realmente acontece quando os carros voam. O Terrafugia Transition é uma invenção incrível que combina o melhor de um carro e de um avião leve. Imagine estar preso no trânsito e, em apenas 1 minuto, transformar seu carro em um avião e voar sobre os engarrafamentos. Este veículo acomoda confortavelmente 2 pessoas, tornando-se uma ótima opção para quem quer evitar longas viagens ou desfrutar de vistas panorâmicas do alto. Com asas que se dobram facilmente e um motor projetado tanto para dirigir quanto para voar, o Transition oferece uma experiência de viagem única, sem igual no mercado. Pense nas possibilidades: finais de semana sem complicações em aeroportos, ou a chance de explorar áreas remotas sem estradas. Para os aventureiros e viajantes frequentes, esse transporte híbrido não é apenas um sonho, mas uma visão do futuro do transporte pessoal. O que você faria com seu próprio carro voador? A diversão com comida está tirando seu tempo de cozinhar. É surpreendente, mas muitos americanos estão gastando mais tempo assistindo a programas de culinária do que cozinhando. Essa tendência mostra um crescente interesse pela comida como entretenimento, e não apenas como uma necessidade diária. Canais populares e plataformas de streaming apresentam chefes talentosos, criando pratos deliciosos, e os espectadores ficam fascinados com as imagens vibrantes e receitas apetitosas. Programas como MasterChef e The Great British Bake Off atraem o público, mas também desviam a atenção da prática de cozinhar. As pessoas assistem para obter dicas e inspiração, mas muitas vezes acabam no sofá em vez de participar do processo de preparo da comida. Embora seja ótimo aprender novas técnicas e se inspirar, essa tendência levanta questões sobre o equilíbrio entre aproveitar o entretenimento culinário e o ato de cozinhar. Estamos tão ocupados com a diversão que esquecemos de realmente ir para a cozinha? Você sabia que derramar azeite traz má sorte? Na Itália, essa crença está profundamente enraizada no valor histórico do azeite, frequentemente chamado de ouro líquido. Ao longo dos séculos, o azeite foi importante não só na culinária, mas também no comércio e na economia. Os italianos o consideram um produto valioso, e o desperdício provoca a insatisfação dos deuses da prosperidade. Um derramamento acidental pode desencadear uma onda de superstições, onde as pessoas rapidamente jogam sal sobre o ombro para neutralizar a má sorte. Essa perspectiva cultural destaca o respeito pela comida e seu significado na vida italiana, refletindo a harmonia com a natureza e a história. Os italianos costumam usar azeite em quase todos os pratos, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades benéficas. Então, se você algum dia estiver na Itália e derramar um pouco desse ouro líquido, não se esqueça de agir rapidamente para afastar as vibrações negativas. Não é incrível como essas tradições são passadas de geração em geração? O que realmente motiva os tubarões brancos? Os tubarões brancos são alguns dos predadores mais impressionantes do oceano.
mas seus hábitos de acasalamento permanecem um mistério. Apesar de pesquisas cuidadosas e extensas observações, os cientistas nunca conseguiram observar o acasalamento dos tubarões brancos. Essa lacuna no conhecimento é intrigante, pois questiona o que pensamos sobre essas poderosas criaturas. Os tubarões são conhecidos por seus instintos aguçados e habilidades de caça, mas seu comportamento reprodutivo é completamente desconhecido. Pesquisadores sugerem que os tubarões brancos podem se acasalar em áreas profundas e remotas do oceano, onde raramente os humanos vão. Alguns acreditam que o estresse causado pela observação pode alterar seu comportamento natural, escondendo essa parte importante de seu ciclo de vida. Ao desvendar esse mistério, poderemos aprender mais sobre sua sobrevivência e a saúde dos nossos oceanos. Quais segredos podem estar escondidos sob as ondas dos tubarões brancos? Difícil de acreditar, mas as comissárias de bordo já enfrentaram regras rígidas. Até o final da década de 1960, trabalhar na aviação era glamuroso, mas cheio de limitações. As comissárias, geralmente mulheres jovens, precisavam seguir regras de contratação muito rígidas, que já pareciam ultrapassadas na época. Muitas companhias aéreas exigiam que fossem solteiras e as demitiam se casassem ou chegassem a uma certa idade, normalmente por volta dos 32 anos. Isso dificultava a vida de muitas mulheres talentosas que queriam construir uma carreira longa na aviação. Defensores dos direitos, incluindo ex-comissárias e grupos de defesa dos direitos das mulheres, lutaram contra essas práticas injustas. Seus esforços foram fundamentais para mudar essa situação e abrir oportunidades para uma contratação mais inclusiva. Como resultado, na década de 1970, essas restrições começaram a ser relaxadas, permitindo que as comissárias desfrutassem tanto do casamento quanto de uma carreira de sucesso nos céus. Você pode se surpreender. As nuvens são muito pesadas. Embora pareçam leves e fofas, as nuvens podem pesar mais de 500 mil quilos. Isso é aproximadamente o peso de vários elefantes. O segredo está nas pequenas gotículas de água que se juntam para formar as nuvens. Embora essas gotículas sejam pequenas, quando milhões delas se juntam, o peso se torna significativo. Mas como as nuvens permanecem no céu, apesar do seu peso? A resposta está nas correntes de ar. O ar em ascensão levanta essas nuvens, dando-lhes o suporte necessário para flutuar. Esse equilíbrio é um fenômeno natural fascinante. Quando as correntes de ar são fortes o suficiente, você pode até ver as nuvens mudando de forma ou tamanho. Isso nos lembra das incríveis forças que atuam em nossa atmosfera. Na próxima vez que olhar para o céu cheio de nuvens, lembre-se de que por trás dessas formações fofas há muito mais do que parece à primeira vista. Você sabia que o deserto do Kalahari abriga uma fauna única? Este vasto deserto africano não é apenas uma paisagem sem vida. É um ecossistema vibrante, cheio de espécies incríveis. Desde os ágeis suricatos até as majestosas antílopes kudu pastando na vegetação rara, o Kalahari se orgulha de sua rica diversidade de vida. Uma das criaturas notáveis que você encontrará aqui é o leão adaptado ao deserto, que aprendeu a sobreviver em condições severas, onde comida e água podem ser escassas. Além disso, o Kalahari é lar do resistente Springbok, conhecido por seus saltos impressionantes e seu caráter brincalhão. A característica desses animais está em suas adaptações únicas, que lhes permitem prosperar em temperaturas extremas, que podem subir rapidamente durante o dia e cair à noite. O Kalahari realmente demonstra as maravilhas da natureza, provando que mesmo em condições desafiadoras, a vida encontra uma maneira de prosperar. Vamos revelar a verdade sobre o sucesso de A Fuga das Galinhas. Este filme querido não só agrada a muitos, mas também alcançou uma conquista incrível. Tornou-se o filme de animação em stop motion de maior bilheteira de todos os tempos, superando clássicos como O Estranho Mundo de Jack. Lançado em 2000, A Fuga das Galinhas conquistou o público com sua história encantadora sobre galinhas tentando escapar da fazenda. A animação foi feita com uma técnica complexa de stop motion e os criadores dedicaram-se utilizando milhares de quadros, o que transformou o filme em um verdadeiro trabalho de amor. Seu estilo único, humor inteligente e enredo envolvente não só atraíram famílias aos cinemas, mas também estabeleceram novos padrões para filmes de animação. É impressionante como algumas figuras de argila podem gerar tanta alegria duradoura e sucesso de bilheteira. Você já assistiu A Fuga das Galinhas? O que a torna especial para você?
Você já se perguntou por que este lugar se chama Ninho das Águias? Altamente nas montanhas Basilicatas, na Itália, está a vila de Pietro Pertosa, a impressionantes 1.080 metros de altura. Esta encantadora vila com casas de pedra, que parecem brotar das rochas, cria uma cena medieval deslumbrante que encanta os visitantes. O apelido Ninho das Águias reflete sua localização elevada, onde as águias podem facilmente planar sobre as nuvens. A beleza rústica ao redor da vila oferece vistas emocionantes e convida à exploração, tornando-a um tesouro escondido para turistas em busca de aventura e tranquilidade. Com uma rica história e uma arquitetura única, Pietro Pertosa é um testemunho da harmonia entre o gênio humano e a natureza, onde cada canto conta uma história esperando para ser descoberta. Então, por que não adicionar este lugar fascinante à sua lista de viagens? Você sabia sobre o trágico destino do submarino Scorpion? Em 1968, o submarino nuclear Scorpion afundou nas profundezas do Oceano Atlântico, levando consigo uma tripulação de 99 marinheiros e cargas perigosas. Esse evento trágico ainda desperta interesse e preocupação, pois os destroços nunca foram encontrados. O misterioso afundamento do submarino permanece um enigma, deixando muitas perguntas sobre seus últimos momentos. Investigações sugeriram que a causa poderia ter sido um dano mecânico ou uma colisão, mas a razão exata continua incerta. Curiosamente, o Scorpion não era apenas um navio. Ele desempenhou um papel importante na era da Guerra Fria, patrulhando e coletando informações de inteligência. Seu desaparecimento destaca os riscos associados às pesquisas submarinas e os debates contínuos sobre os protocolos de segurança para embarcações militares. Além disso, esse local serve como um lembrete vívido do custo humano das operações no mar, das pessoas e tecnologias perdidas sob as ondas. À medida que as pesquisas nos oceanos continuam a evoluir, o destino do Scorpion nos leva a refletir sobre como tratamos nosso patrimônio subaquático e quais lições tiramos de tragédias como essa. É verdade que caminhões podem nos cegar. Na Austrália, motoristas de caminhões transformaram seus enormes veículos em impressionantes shows de luzes que iluminam o céu noturno. Ao viajar por lugares desabitados, essas máquinas incríveis são equipadas com milhares de LEDs coloridos, criando um espetáculo visível a quilômetros de distância. Essa combinação única de funcionalidade e criatividade cumpre uma dupla função. Enquanto os caminhões transportam mercadorias por longas distâncias, eles também atraem a fauna local. Pássaros, cangurus e outros animais frequentemente param para admirar as luzes brilhantes, como se estivessem hipnotizados por esse espetáculo mágico. Esse fenômeno se tornou uma parte marcante da cultura australiana, com eventos que exibem os caminhões mais elaboradamente decorados. Então, da próxima vez que você ver um caminhão, imagine como ele transforma a estrada em um show de luzes mágico para pessoas e animais. Fatos incríveis sobre o golfinho Sid Breacher. Esta impressionante cápsula subaquática pode mergulhar até 12 metros de profundidade por 80 minutos, tornando-se uma ótima escolha para aventuras no mar. Com um sistema de propulsão elétrica, o golfinho Sid Breacher desliza suavemente pela água, proporcionando experiências inesquecíveis aos seus passageiros. Imagine explorar recifes de corais vibrantes ou encontrar golfinhos de perto, confortavelmente acomodado neste inovador veículo. Ele foi projetado para ser não apenas divertido, mas também ecológico, ajudando a reduzir a poluição sonora que pode perturbar a vida marinha. Se você é um aventureiro ou apenas quer conhecer de forma única os ecossistemas do oceano, o golfinho Sid Breacher é uma opção empolgante. Então você está pronto para mergulhar em uma viagem subaquática inesquecível. Fatos surpreendentes sobre a dor. Quem sente mais? As mulheres geralmente têm mais receptores de dor do que os homens, o que torna interessante o fato de que os homens frequentemente relatam dor mais intensa. Essa diferença na percepção da dor entre os gêneros está muito ligada a fatores hormonais. Por exemplo, estudos mostram que o estrogênio, um hormônio predominante nas mulheres, pode ajudá-las a lidar melhor com a dor. Embora as mulheres tenham mais receptores que reagem à dor, os homens parecem processá-la de maneira diferente. Isso pode explicar por que as mulheres muitas vezes suportam o desconforto melhor do que os homens. Compreender essas diferenças na percepção da dor pode esclarecer muitos aspectos da saúde, incluindo como o tratamento é prescrito com base no gênero.
Isso também destaca a importância de considerar a experiência individual no manejo da dor. Então, da próxima vez que você ou alguém que você conhece sentir dor, pense em como nossos corpos reagem de forma diferente ao desconforto. Não é surpreendente como a biologia influencia nossa experiência cotidiana? E se você abrisse um paraíso para cobras? A ilha de Queimada Grande, um misterioso pedaço de terra na costa do Brasil, é famosa por sua população única de jararacas douradas. Essas cobras venenosas são perigosas e estão ameaçadas de extinção. Existem apenas cerca de 2.000 indivíduos, e o governo brasileiro restringiu o acesso à ilha para proteger esse frágil ecossistema. Essa cobra especial evoluiu para prosperar em seu habitat isolado, alimentando-se de aves que param na ilha durante a migração. Infelizmente, a perda de habitat e outras ações humanas aproximaram essas cobras da extinção. Por isso, a ilha está fechada para visitantes, o que só aumenta seu mistério. Imagine um lugar onde a natureza reina, mas apenas se for seguro. Você teria coragem de explorar esse santuário cheio de cobras? E se eu te contar sobre um bilionário comprador do Walmart? Sam Walton, o fundador do Walmart, ganhou esse apelido marcante por sua incrível habilidade de oferecer preços baixos enquanto construía um império varejista impressionante. Walton começou sua jornada na pequena cidade de Bentonville, Arkansas, onde abriu sua primeira loja em 1962. Sua abordagem foi revolucionária. Ele se concentrou em reduzir custos para repassar a economia aos clientes. Essa estratégia atraiu muitos consumidores em busca de boas ofertas, permitindo que o Walmart crescesse rapidamente. Ao focar na eficiência da gestão da cadeia de suprimentos e utilizar compras em atacado, o Walmart conseguiu manter os preços significativamente mais baixos do que os concorrentes. Hoje, o Walmart é um dos maiores varejistas do mundo, com milhares de lojas ao redor do globo. A visão e o espírito inovador de Sam Walton mudaram a forma como fazemos compras, tornando-o um verdadeiro pioneiro no varejo. Trontais. Você consegue imaginar tubarões lixa comendo seus irmãos e irmãs? Esse fato surpreendente revela a dura competição que começa antes mesmo do nascimento desses tubarões. No útero da fêmea, os embriões lutam ferozmente pela sobrevivência. O embrião mais forte, frequentemente chamado de dominante, usa uma estratégia chocante. Ele come seus irmãos e irmãs mais fracos, garantindo que apenas o mais forte nasça. Esse processo, conhecido como canibalismo intrauterino, mostra as duras realidades da vida animal. Pode parecer cruel, mas é assim que a natureza assegura a sobrevivência dos mais fortes. Quando nascem, poucos sortudos já enfrentaram grandes desafios, o que lhes dá uma vantagem na vida selvagem. Esse comportamento ilustra até onde algumas espécies vão para sobreviver e destaca as complexas e muitas vezes cruéis realidades da evolução. Você sabia que os porcos-espinhos têm mais de 30.000 espinhos? Esses seres incríveis possuem um sistema de defesa único que os ajuda a escapar de predadores. Cada espinho é como uma pequena lança, afiada e com farpas. Quando o porco-espinho sente perigo, ele levanta seus espinhos, tornando-se maior e mais intimidador. Se um predador se aproxima demais e tenta atacar, corre o risco de levar um espinho na pele. Uma vez dentro, o espinho pode se aprofundar na carne, causando dor intensa e desconforto. Isso frequentemente faz com que os predadores recuem, percebendo que perseguir o jantar não vale a pena. Graças a esse inteligente mecanismo de defesa, os porcos-espinhos podem se mover com mais confiança em seus habitats naturais. Então, da próxima vez que você ver um porco-espinho, lembre-se de que esses espinhos são a maneira da natureza dizer: fique longe. Não é incrível como os animais se defendem na natureza? Vamos revelar a verdade sobre as leis do Bigfoot. No estado de Washington, é proibido matar o Bigfoot, o Sasquatch, ou qualquer criatura semelhante a um macaco. Essa lei, aprovada no condado de Skamania em 1969, gera interesse e controvérsias. Ela reflete não apenas a fascinação pelo lendário criptozoológico, frequentemente avistado no noroeste do Pacífico, mas também o desejo de proteger a natureza. Inicialmente, causar dano ao Sasquatch poderia resultar em multas pesadas ou até prisão, mas a lei mudou e agora serve para proteger a vida selvagem. Isso significa que o condado de Skamania apoia a proteção e o respeito pelo mito do Bigfoot, incentivando os moradores e turistas a valorizarem a beleza natural das florestas densas da região. Você já se perguntou por que essa criatura esquiva nos fascina tanto?
Talvez seja a emoção do desconhecido e o mistério que mantém o mito vivo. Acredite ou não, a Austrália é o continente mais largo. Com quase 4.000 quilômetros de extensão de leste a oeste, essa enorme área é mais larga do que o diâmetro da Lua, que é cerca de 3.400 quilômetros. Isso mesmo, se colocarmos a Austrália ao lado da Lua, ela será muito mais larga. Esse tamanho impressionante proporciona à Austrália uma variedade de ecossistemas e paisagens, desde florestas tropicais verdes e desertos áridos, até belas praias e montanhas imponentes. Além disso, a Austrália abriga uma fauna única, incluindo cangurus, coalas e muitas espécies de répteis, todos adaptados a essa vasta região. O continente também possui uma rica história cultural, já que os aborígenes são uma das culturas contínuas mais antigas do mundo. Então, da próxima vez que você pensar nas dimensões do nosso planeta, lembre-se de como a largura impressionante da Austrália pode ser fascinante. Não é incrível o quão grande a Austrália realmente é? Os lagartos gêneros têm uma maneira única de sobreviver que surpreende os cientistas. Quando enfrentam predadores, esses incríveis lagartos podem soltar suas caudas, permitindo que escapem enquanto a cauda distrai o atacante. Essa habilidade notável não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também demonstra uma adaptação incomum. Após perder a cauda, os gêmeos podem crescer uma nova, mas ela pode não parecer exatamente como a original. Suas caudas muitas vezes não têm a mesma estrutura e cor, mas ainda assim funcionam como um mecanismo de defesa eficaz. Além desse truque surpreendente, os gêmeos têm outra característica interessante. Sua pele é autolimpante. Isso significa que eles podem repelir sujeira e água, ajudando-os a se manterem limpos sem muito esforço. Essa incrível capacidade inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver novos materiais para diversas aplicações, desde roupas até superfícies de construção. Imagine usar uma camisa que nunca se suja ou ter paredes que permanecem limpas sem lavagem. Os mistérios da biologia dos gêmeos continuam a surpreender pesquisadores e inspirar inovações que podem mudar nosso dia a dia. Você pode se surpreender. A Lua teve sua própria atmosfera. Muito tempo atrás, quando a Lua era jovem, ela tinha uma fina camada de gases, provavelmente formada pela atividade vulcânica sob sua superfície. Essa atmosfera primitiva era bem diferente da que vemos hoje. No entanto, ao longo de bilhões de anos, o pequeno tamanho da Lua e a falta de um campo magnético protetor fizeram com que ela perdesse a maior parte de sua atmosfera no espaço. Hoje, resta apenas uma pequena exosfera, composta por gases leves como hidrogênio, neon e hélio. Essa exosfera é tão rarefeita que é praticamente impossível de detectar, o que dá à Lua sua aparência desolada e árida. Compreender essa atmosfera perdida ajuda os cientistas a entender melhor a história e a evolução da Lua. O que mais podemos aprender sobre nosso vizinho celestial? Você sabia que as secreções nos olhos são normais? Essa substância misteriosa, que às vezes aparece de manhã, é, na verdade, uma mistura de lágrimas, poeira e células mortas da pele que secaram durante a noite. Embora possa parecer um pouco desagradável, essas secreções têm uma função importante. Enquanto dormimos, nossos olhos podem secar e irritar, e as secreções ajudam a protegê-los, formando uma barreira contra poeira e micróbios. Esse mecanismo de defesa natural mantém nossos olhos hidratados e evita irritações. Quando você acorda e vê essas crostas nos olhos, está vendo como seu corpo cuida deles. Na maioria das vezes, essas secreções são inofensivas, mas se aumentarem ou mudarem de cor, isso pode indicar um problema oculto, como uma infecção. Então, da próxima vez que você notar isso, lembre-se, é a forma dos seus olhos dizerem: "Obrigado por me deixar descansar." Você sabia que os personagens da Disney usam luvas brancas? Esses acessórios icônicos têm um significado prático que vai além do estilo. Nos primeiros dias da animação, quando os criadores buscavam maneiras de tornar os personagens mais visíveis, as luvas brancas foram uma verdadeira inovação. Personagens como Mickey Mouse e Pato Donald frequentemente apareciam em fundos escuros, e as luvas brilhantes ajudavam a destacá-los. Esse design inteligente não só melhorava a visibilidade, mas também facilitava o processo de desenho. Animar os dedos de um personagem era complicado, então usar luvas permitia que os artistas se concentrassem em movimentos mais amplos, sem se perder em detalhes pequenos. Além disso, isso adicionava um estilo divertido e cartoon que os espectadores adoravam. Hoje, essas luvas simbolizam o charme da animação clássica.
lembrando-nos da criatividade e inovação que deram vida aos nossos personagens favoritos. Então, da próxima vez que você ver o Mickey acenando para você, lembre-se de que essas luvas foram feitas para tornar a animação um pouco mais fácil e muito mais divertida. Você sabia que no Reino Unido são cultivados 35 mil hectares de ervilha? O Reino Unido é um grande produtor de ervilhas e os agricultores dedicam grandes áreas para essas leguminosas nutritivas a cada ano. A ervilha, conhecida pela sua cor verde vibrante e sabor adocicado, é deliciosa e rica em proteínas, fibras e vitaminas essenciais. Ela cresce muito bem no clima temperado e fresco do Reino Unido, tornando o país um local ideal para seu cultivo. Tanto a ervilha de jardim quanto a ervilha de campo são cultivadas, sendo que a última é frequentemente usada como ração animal ou processada para consumo humano. Essa prática agrícola ampla ajuda a economia local e promove uma agricultura sustentável. Mas por que a ervilha é tão popular entre os agricultores? Seu curto ciclo de crescimento e a capacidade de enriquecer o solo com nitrogênio fazem dela uma excelente escolha para a rotação de culturas. Então, da próxima vez que você saborear um prato delicioso de ervilha, lembre-se da impressionante escala da produção de ervilhas no Reino Unido. Acredite ou não, mas o cará é um campeão de sobrevivência. Esse peixe incrível tem uma habilidade extraordinária de sobreviver em condições de falta de oxigênio, como em lagos congelados. Quando o nível de oxigênio é baixo, os carás passam por uma transformação metabólica interessante. Em vez de produzir ácido lático, como a maioria dos peixes, eles começam a produzir álcool, transformando seus corpos em pequenos destiladores. Essa adaptação única permite que eles sobrevivam por meses sem oxigênio. Você pode estar se perguntando como eles conseguem isso. As células do cará convertem carboidratos armazenados em etanol, que é então liberado na água. Esse processo não só os ajuda a sobreviver, mas também mantém a estabilidade do seu ambiente interno. Então, da próxima vez que você pensar em táticas de sobrevivência na natureza, lembre-se do cará e sua maneira incomum de transformar situações difíceis em vitórias. Não é uma estratégia de sobrevivência incrível? Incrível, mas casas podem atrair raios. Nas Filipinas, muitos proprietários elevam suas casas sobre estacas para evitar inundações frequentes durante a temporada de chuvas. Essa é uma solução inteligente para manter a casa seca. No entanto, um proprietário exagerou e construiu sua casa muito alta. Embora isso tenha ajudado a evitar inundações, também trouxe consequências inesperadas. A casa se tornou um alvo para raios. Os raios se atraem por estruturas altas, e o proprietário aprendeu isso da maneira mais difícil. Um poderoso descarga elétrica pode ser catastrófico, causando incêndios e destruições. Sua experiência nos lembra da importância do equilíbrio entre segurança e soluções práticas de construção. Portanto, da próxima vez que você pensar em elevar sua casa em uma área de risco de inundações, lembre-se da importância da altura e dos riscos associados, especialmente do céu. É verdade que há um mágico na Nova Zelândia? Em 1990, Ian Brackenbury Channel, carinhosamente chamado de Mágico, foi oficialmente nomeado Mágico pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia. Esse título incomum pode parecer uma história de conto de fadas, mas na verdade é uma parte única do patrimônio cultural da Nova Zelândia. O mágico é reconhecido não apenas pelo seu título excêntrico, mas também pela sua contribuição significativa à sociedade. Ele é conhecido por suas apresentações e entretenimentos, que frequentemente trazem uma mensagem social. Seu trabalho teve tanto impacto que ele recebeu a Medalha de Serviço da Rainha, uma prestigiosa homenagem por sua dedicação ao bem-estar da comunidade. Com sua capa colorida e chapéu pontudo, o mágico traz um pouco de magia ao cotidiano, lembrando-nos que criatividade e bondade podem andar juntas. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se de que não são apenas paisagens deslumbrantes e uma vida selvagem única. Também há um mágico que acrescenta um toque de encanto. Que incrível, não é?